Acompanhemos a leitura, irmãos. Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando nós lemos a história do profeta Jonas, acredito que todos nós gostamos dessa história, por ser tão emblemática, né? Por trazer elementos da natureza tão interessantes, né? E nela Deus usa elementos da natureza para mostrar a sua soberania, para mostrar o seu poder, para mostrar quem manda e quem é que está no controle. Essa mensagem, irmãos, eu resolvi trazer nesta manhã porque já estava meditando sobre ela.
a partir de uma pregação do reverendo Josafá Vasconcelos, na Igreja da Bahia, no culto de oração de manhã. Ele falou sobre o profeta Jonas, e naquele momento que ele falava sobre Jonas, me deu uns estalos na mente e começaram a me vir inspirações, e eu resolvi escrever, já deixar uma mensagem preparada. Volta e meia nós necessitamos pregar aqui na igreja, e se você também, se Deus lhe inspirou ao coração, também escreva essa mensagem, especialmente os homens, sejam encorajados a trazer a palavra do Senhor também aqui à igreja. O pastor Jean, ele foi acometido, né, confirmou a Covid, estava também com sintomas, né, gripais, e aí ele nos falou isso, acredito que na quinta-feira, alguma coisa assim, e teríamos que encontrar já pessoas preparadas para pregar, né? O irmão que trouxe a mensagem já tinha a mensagem pronta, enfim, e eu já estava com a mensagem quase pronta, e resolvi compartilhar com a igreja nesta manhã. Como o reverendo Josafá sempre diz, a palavra de Deus ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é lâmpada para os nossos pés também, eu acrescento, como nós conhecemos na palavra, ela é luz para o nosso caminho. E que essa palavra nos traga a mensagem de Deus para nós nesta manhã. Além deste livro que leva o nome do profeta, nós sabemos pouco sobre o profeta Jonas. Na Bíblia, nós temos apenas uma referência a Jonas lá no livro de 2 Reis, quando relata que Jonas, o profeta, filho de Amitai, proclama a graça de Deus ao reino de Israel, ao reino do norte. Jonas ali profere uma profecia falando sobre a expansão do reino. Então, dessa forma, nós conhecemos também, né? O reinado de Jeroboão II. Então, nós sabemos que Jonas viveu no tempo do rei Jeroboão II. Nós conhecemos, acredito, todos nós aqui já conhecemos essa história de Jonas, né? E acredito que nós também pensamos, né? Fazemos questionamentos, né? Nos colocando no lugar de Jonas. Talvez nós falemos, mas essa atitude de Jonas parece uma atitude tão boba, né? Uma atitude tão imatura, uma atitude caprichosa, egoísta, cheio de vontade própria. Porque a Bíblia diz claramente que foi o próprio Deus que falou com Jonas. Verso 1, vamos reler aí, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, nós não temos dúvida que essa mensagem foi enviada do próprio Deus ao profeta. Além do mais, ele era profeta, né? E o que é um profeta? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Provavelmente você e eu, irmãos, possamos pensar, se fosse comigo, se Deus falasse comigo, se eu ouvisse a voz de Deus falando comigo, podia ser o que fosse que mandasse, eu não ia nem olhar para trás, eu ia de costas, eu ia de joelho se fosse preciso. Quem diria que iria desobedecer a uma mensagem vinda do próprio Deus? Nós costumamos pensar assim, né, quando nós vemos essa situação pela qual o profeta Jonas passou. Mas será mesmo, irmãos? Será mesmo que nós nos comportaríamos assim? Vamos entender melhor o contexto pelo qual se passou Jonas e por que ele desobedeceu a um mandado de Deus. Ele desobedeceu uma ordem, sendo profeta. Vamos conhecer também o contexto pelo qual Deus deu essa ordem a Jonas, essa missão, né? Saber quem eram os ninivitas. Por que Jonas se negou a pregar aos ninivitas? Os ninivitas, irmãos, ele era um povo assírio. Nínive
foi a última capital do Império Assírio. Os ninivitas eles ficaram muito conhecidos pela sua crueldade. Era um povo, os assírios, né, os próprios assírios, eram um povo muito cruel. Né? Eles eram famosos por depelar os seus prisioneiros. Eles também cometiam muitas brutalidades, eles partiam as pessoas ao meio, eles arrancavam os olhos das pessoas. Era um povo muito cruel. Então, a gente já tem aí mais ou menos uma ideia de por que Jonas resolveu descumprir a uma ordem do Senhor. Né? O livro de Naum fala também sobre os ninivitas. Ele fala o seguinte, Naum é um profeta também, um profeta menor, e vai proferir uma profecia contra os assírios. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolam? Essa profecia de Naum é um tempo depois do profeta Jonas. Então foi proferido ao povo de Nínive também. Essas atrocidades, irmãos, cometidas pelos assírios, nas suas ofensivas, mostram que eles estavam entre os povos mais sanguinários da antiguidade. Eram dos povos mais terríveis. Todo mundo naquela época temia e detestava os assírios. Não era somente Jonas. De acordo com os registros históricos, os ninivitas se orgulhavam por executar com tamanha crueldade as suas vítimas. Então não é muito difícil entender por que Jonas se negava a ir pregar até os ninivitas. Mas as perguntas que nós devemos fazer será que há alguma ordem da parte de Deus a qual nós possamos rejeitar? Será que existe alguma mensagem vinda do próprio Deus, irmãos, para nós, a qual nós possamos ignorar? A qual nós possamos deixar passar? Não, Deus, passa essa. Ou então não saber que a mensagem veio de Deus? Será? Meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui justamente para esse ponto. A decisão de Jonas de negar a vontade de Deus, a um mandado de Deus. É certo que Deus não desceu à terra, não desceu em forma de anjo na frente de Jonas. A Bíblia não diz que foi assim que Jonas recebeu a mensagem de Deus. Como é que nós recebemos uma mensagem do Senhor? Como é que Jonas deve ter recebido? Jonas sabe que Deus falava com ele, mas a Bíblia não diz que foi um anjo que desceu até ele e falou claramente, frente a frente. A Bíblia não diz que houve uma manifestação de uma sarça queimando, como Deus falou com Moisés, ou como um anjo, como Deus falou com Abraão. Mas Deus certamente tem seus meios de falar conosco. Deus usa seus meios de levar a sua mensagem até nós. Ele usa vários meios, isso é maravilhoso, irmãos. Deus nos provar dessa forma, está provando a nossa fé. Ele pode falar a mim, pode falar a você, ele pode usar um irmão, pode usar a própria palavra, ele pode usar a escritura para falar a você, os cânticos, ele pode falar com você na pregação, na mensagem. Muitas vezes o que acontece é que nós não somos sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos dispersos nos nossos pecados, dispersos nas distrações do mundo. Nós temos muitas distrações no mundo para nos envolver, irmãos. Coisas que muitas vezes nos afastam de Deus e da palavra de Deus e de uma vida de piedade. Mas a questão é que o homem tem uma terrível tendência, uma terrível mania de fazer teologia para si mesmo.
Nós somos assim. Quando nós não queremos seguir a vontade de Deus, a palavra de Deus, aí nós criamos uma teologia para nós mesmos. Teologia para justificar o nosso entendimento, a nossa vontade. E foi isso que aconteceu com Jonas. É como se dissesse, não, Deus pode não ter falado exatamente assim, né? Porque Deus é apenas Deus dos hebreus, Deus dos judeus. Deus só fala com os judeus. Aliás, uma curiosidade, Jonas é o único profeta da Bíblia a quem Deus mandou pregar a um povo gentil. Nenhum outro profeta pregou, senão ao povo de Israel. Somente Jonas que Deus mandou. Então ele pode dizer, não, Deus se enganou. Deus deve ter falado outra palavra aí, não sei. Eu não sei o que é que se passava na cabeça de Jonas. Eu só sei é que ele resolveu descumprir a uma palavra do próprio Deus e criar teologia para si mesmo. Em outras palavras, rebeldia, desobediência, rebelião, que é pecado de feitiçaria. Então, Jonas resolveu que os ninivitas não deveriam receber a palavra de Deus. Eles não mereciam viver. Deus deve ter se enganado. Eles não são de Israel. Eles devem perecer. Ou então pode ter pensado, não, se Deus quer mesmo salvar esse povo, manda outro. Porque a mim não. Eu não tenho condição. Eu odeio esse povo. Como é que eu vou pregar para esse povo? Mas, na verdade, Deus não se engana, irmãos. Se Deus mandou a mim e a você, Ele quer que eu e você faça. E a palavra dele vai se cumprir. Alguns estudiosos consideram ainda que Jonas entendia que quando Deus fala, clama contra ela, contra os ninivitas, o seu pronunciamento a respeito do julgamento de Deus sobre o odiado Império Assírio era revogável. Ou seja, que podia ser voltado atrás, já que não era um povo judeu. Era uma oportunidade, então, para Jonas fugir daquela responsabilidade. Porque Jonas sabia que, quando ele pregasse, poderia haver ali uma oportunidade de arrependimento. Irmãos, o que nos interessa saber é como nós podemos vencer as nossas fraquezas em descumprir uma vontade de Deus. Porque muitas vezes nós podemos, saber o que diz as Escrituras, o que manda a Escritura fazer, mas não resolvemos descumprir uma vontade de Deus. E aí nós temos limitações, pecados, para não fazer o que Deus manda. Pode ser difícil, pode ser doloroso, irmãos, fazer o que se deve fazer, mas é necessário fazer. É necessário fazer. E se nós não fazemos, estaremos em estado permanente de desobediência e de desagrado a Deus. Verso 3 diz, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, ou seja, investiu ainda nisso, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele sabia que ele estava fugindo, no fundo ele sabia que ele estava descumprindo a vontade de Deus, fugindo de fazer a vontade de Deus. E Tarsis, irmãos, Deus mandou Jonas ir para Nínive. Nínive é ali nas proximidades, mesmo do território de Israel. Ficava na extremidade do império, do império do norte. O mesmo que Deus mandou Jonas falar para que estenderia as extensões do rei Jeroboão II. Mas Tarsis é uma região totalmente oposta. Jonas decidiu ir para o mais longe que ele pudesse ir. Dizem os especialistas que Tarsis poderia ser onde é hoje a Espanha, o território da Espanha. Se os irmãos conhecem um pouco de geografia,
sabem que o Oriente Médio fica bem mais embaixo no mapa, né? A Espanha fica lá em cima, lá perto de vizinho de Portugal, na Península Ibérica, né? Bem longe. Mas por que ele foi para Tarsis? Os espanhóis sempre foram exímios navegantes, né? Eles sabiam navegar muito bem, operar embarcações. Então, talvez por isso Jonas fosse ali até a cidade de Jope, que tinha um porto, para ir, onde tinham ali pessoas, né, que sabiam navegar, para ir bem longe para a cidade de Tarsis. E Jope não ficava próximo de onde Jonas estava, não. Jope ficava, de onde Jonas estava, uma distância de 50 quilômetros. Imagine o quanto ele teve que percorrer na sua empreitada para ir até um porto de Jope para pegar um navio para Tarsis. E muitas vezes nós fazemos ainda esforços para descumprir a vontade de Deus. Jonas não investiu pouco, não, para descumprir, fugir da presença de Deus. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, não tem como vivermos em bênçãos se nós estamos em desobediência contra Deus. A desobediência cria esse estado de ira de Deus para conosco, cria um tempo de turbulência em nossa vida. Deus traz a turbulência para que saiamos do nosso estado de conforto, para mostrar que Ele não está feliz com o que nós estamos vivendo. O Espírito Santo mesmo entristece o nosso coração, né? É como se tudo estivesse ruim, né? Deus trouxe literalmente tempestades para a vida de Jonas. É como dissemos, minha vida é uma tempestade. Deus trouxe uma tempestade literal para a vida de Jonas. Em outras palavras, Jonas estava sendo provado por Deus. E aí Deus traz provações. Deus traz situações para nos provar. E a provação, irmãos, ela vem com pelo menos 3 propósitos. Primeiro, nos despertar espiritualmente. A provação não vem sem propósito, não. Primeiro, ela vem para nos despertar espiritualmente. Depois, ela vem para nos corrigir em relação à vontade de Deus. E terceiro, ela vem para nos proteger diante das adversidades. Nós vamos ver aqui, interessante, né? A provação também pode vir para nos proteger. Então, irmãos, esse estado de azar, de má sorte, que muitas vezes as pessoas têm, né? E não sabem por quê. Os pagãos, o que é que fazem? Você precisa ser benzido, você precisa ser não sei o quê, né? Má sorte, infortúnio, é tão grande que ainda prejudica os que estão ao redor. Os que estavam com Jonas naquela embarcação perceberam. Eu acho que eles já suspeitavam antes de lançar sortes, né? Lançar sortes é um antigo hábito, né, entre os antigos. Inclusive, Deus não proibiu lançar sortes, não. Porque para que serve? Cleidson até outro dia me perguntou o que é lançar sortes. O lançar sortes serve até para confirmar a vontade de Deus, né? Porque até mesmo por meio dos jogos de azar, né, Deus continua sendo soberano. Então, lançar sortes também confirma a vontade de Deus. Os pagãos faziam isso e resolveram lançar sortes, né? Os marinheiros estavam muito desesperados. Quem aqui já navegou, já viajou para a ilha de Taparica, já atravessou de barquinho, né, de lancha, como nós chamamos, ali do terminal do Mercado Modelo até a ilha de Taparica, se estava num dia chuvoso, pode imaginar um pouco o que é uma tempestade em alto mar. Pode imaginar um pouco, porque aqui é rapidinho, ali não dá para acontecer grandes tempestades, né? Mas eu já passei por umas turbulênciazinhas dessas e não é legal. Não é tranquilo não, irmãos. Imagine uma tempestade em alto mar, porque aqui é numa baía, o mar é mais calmo. Isso aqui é em alto mar. Tempestade em alto mar, mar revolto a ponto de despedaçar o navio. É o que nos conta a palavra.
versos 5 a 7. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ela o mestre do navio e disse-lhe: que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, esse estado de desobediência a Deus nos traz o opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha pública, né? Vexame. Nosso pecado acaba sendo revelado, até mesmo aos gentios, né? Os gentios idólatras, nesse momento, parecem ser até mais sensatos. É capaz de nos dar conselhos. Imagine que vergonha. Alguém lhe dando o conselho da Bíblia, alguém lhe dando o conselho de Deus. É como se dissesse a Jonas: o seu Deus te mandou fazer isso? E você não está fazendo? Esses idólatras aqui obedeciam aos deuses pagãos. E Jonas não estava sendo obediente ao Deus verdadeiro, porque esses homens acabaram por crer no próprio Deus. Quando Jonas disse: não, o meu Deus é o Deus que fez o céu, eles acreditavam em vários deuses. Quem é o seu Deus? Não, o meu Deus é o que fez os céus e a terra. Ficaram apavorados, por isso que fez o mar, né? O mar, os céus e o mar, os mares, é o Deus dos mares. Ficaram apavorados. Então é isso que está nos acontecendo. E creram no Deus verdadeiro, o Deus de Jonas. Verso 8 a 10. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então Jonas aqui explicou melhor, né, para eles. A Bíblia apenas só não repete, mas lhe explicou qual foi o motivo que ele estava fugindo de Deus. Então, lançaram sortes, descobriram que o motivo era o próprio Jonas, né? Cai sobre Jonas, e ao afirmar ser adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, ele estava dizendo também que não servia a um Deus de causa específica, mas ao Deus soberano que tinha criado o mundo, o universo, sobre nós. Foi aquilo que deixou esses marinheiros apavorados. Então, tudo isso aconteceu, irmãos, porque foi permitido por Deus para que Jonas percebesse a seriedade da situação. Se está tudo bem conosco, estamos achando que está tudo em paz. Mas Deus, às vezes, ele abala as estruturas para que nós entendamos que estamos na direção errada, indo para um lado que ele não mandou ir. É hora, então, de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Os versos 11 a 13 ainda mostram a bondade e a misericórdia de Deus por meio dos marinheiros. A provação, então, tem esse propósito de nos proteger diante das adversidades. Os marinheiros, observe que os marinheiros foram reticentes. Jonas falou: olha, como é que se resolve isso, né? Vamos ler aí. Verso 11 a 13. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam,
porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, observem que Deus ainda usa de misericórdia, né? Talvez naquele meio tempo ali, que os marinheiros ainda tentavam fazer com que a embarcação voltasse para o prumo e alcançasse um local seco, né, terra, talvez ainda tentasse salvar Jonas, porque eles imaginavam, nós vamos, se jogar esse homem ao mar, vamos matar esse homem, né? E eles temiam pela morte do Deus de Jonas, né? Pela morte, pela morte de Jonas, que servia o Deus verdadeiro, o Deus do mar e da terra. A morte seria certa para Jonas, então eles protelam, eles não jogam Jonas de imediato, eles ainda tentam fazer alguma coisa ali. Talvez Deus aqui tivesse dado tempo a Jonas para se arrepender, para naquele momento ali, no navio ainda dizer, Senhor, me arrependo, eu vou para Nínive, eu vou pregar aos ninivitas. Mas não é isso que Jonas faz. Jonas ainda persiste na sua ideia, e aí os marinheiros não viram outro motivo senão atirar Jonas ao mar, né? Então, eles fazem isso, eles atiram Jonas até o mar, e Jonas, então, cai no mar. Entretanto, foi essa provação que fez Jonas mudar de ideia. Irmãos, os marinheiros, eles atiram, vamos ver aqui, nos versos 14 e 17. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Eles temiam matar um homem e também receber a morte, né? E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Eles creram. Vejam que eles fazem uma oração ao próprio Deus, ao Deus verdadeiro, Criador do mar, do céu e da terra. Então, primeiro eles pediram a Deus que não sofresse com o sangue, né, de Jonas, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar sua fúria. Ora, irmãos, depois que isso aconteceu, o que é que os marinheiros disseram? Está confirmado. Foi ele mesmo. Como é que uma tempestade acaba assim, instantaneamente, né? Foi ele mesmo. E esse Deus dele é o Deus verdadeiro. É o Deus criador dos céus e da terra. Então, observe aqui que Jonas, mais uma vez, é envergonhado, porque por meio da aprovação deles, os gentios receberam uma pregação do Evangelho. Se converteram aqui ao próprio Deus, e a Bíblia ainda diz que eles ofereceram sacrifícios. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Então Deus também traz a solução. Deus ainda é misericordioso. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, Jonas é jogado ao mar e a tempestade cessa. O Senhor acaba sendo adorado pelos marinheiros. Deus poderia ali resolver o problema, né? Poderia chamar qualquer outro para mandar a Nínive, né? Para pregar aos ninivitas. Mas Deus ainda estava ali provando a Jonas. Irmãos, é uma experiência que nenhum de nós jamais, talvez, vá entender, vá saber. O que é ficar submergido ao mar, né? E entrar no ventre de um grande peixe, que pode ser uma baleia aqui, né? Nessa época, não existia taxonomia, classificação dos animais, tudo que estava no mar era peixe. Então, as baleias também eram tidas como peixes. Mais provável, dizem os especialistas, que fossem uma baleia cachalote, que é uma baleia muito grande, capaz de engolir um animal. Inclusive, recentemente nós vimos aí uma reportagem, não sei se vocês viram, de um pescador que foi engolido por uma baleia cachalote.
ele ficou no ventre, na boca, sei lá, dessa baleia, por mais ou menos uns 40 segundos. Né? Ele foi engolido e ele disse que tentou sacudir, ele conta, né, do desespero que ele ficou, né, porque, na verdade, ele estava pescando, ele era um pescador, né, estava nadando, pescando, procurando lagostas. E veio a baleia de lá, porque a baleia abre uma grande boca, né, para engolir vários peixes, e acabou engolindo o pescador. Tá aí se vocês procurarem na internet vão achar fácil. Mas só para mostrar que é totalmente possível, né? Mas como alguém já disse, se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido peixe, eu também acreditaria. Porque nosso Deus é um Deus de poder, né, irmãos? Deus pode fazer maravilhas. Então, Deus nos faz passar por provações e sofrimentos para que nós possamos aprender. A angústia que Jonas passou no ventre desse peixe não foi fácil. Será que nós somos capazes de imaginar? O pescador que ficou 40 segundos foi um momento de terror, ele já achou que iria morrer, né? Imagine Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. No abismo, como ele mesmo diz, vocês conhecem a história, né? O capítulo 2 ainda segue, tem um salmo escrito pelo próprio Jonas, né? E no salmo ele diz, do ventre do abismo gritei, né? Então ele chama de abismo, local escuro, não tem luz, não tinha luz ali dentro, ele podia enxergar. A gente não sabe que tipo de sofrimento, de angústia é que passou Jonas no ventre desse peixe, mas foi necessário. Essa angústia que ele passou, foi que Deus propiciou para que ele passasse por uma provação. E foi no ventre do peixe que Jonas teve consciência de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de se mostrar arrependido por tudo que ele tinha feito, né, por sua desobediência. Mas, irmãos, o sofrimento muitas vezes é o caminho pelo qual nós passamos para que Deus nos ensine. E o interessante é que a Bíblia diz que o próprio Jesus também aprendeu por meio das coisas que sofreu. A Bíblia, lá em Hebreus 5:8, não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos aqui, diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, se até Jesus aprendeu por meio do sofrimento, quem somos nós? Quem somos nós para rejeitar ou questionar o sofrimento pelo qual nós possamos passar? Tiago, capítulo 1, 2 e 3, ainda diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E apesar de nós, Deus está no controle de todas as coisas, de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Percebam que Jonas está aqui em desobediência, mas Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, para que o propósito do próprio Deus se cumpra em nós e através de nós. Para concluir, irmãos, eu devo dizer que a história de Jonas foi usado como sinal profético. Como sinal profético, nós lemos aqui sobre a morte e ressurreição do próprio Jesus. Os fariseus estavam incrédulos, pedindo a Deus um sinal. Nós queremos que você faça um sinal para provar que você veio de Deus. E aí Jesus responde que o único sinal que seria lhe dado seria o sinal do profeta Jonas. E esse sinal de que Jonas ficou, né, sofreu em angústias, né, em tamanho sofrimento no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Jesus também sofreu por nós, morrendo no madeiro, e ao 3º dia ele ressuscitou. E Jonas, ao 3º dia, ele foi cuspido
do ventre do próprio peixe. Esse é o sinal de Jonas, é da morte do Senhor Jesus, sofrimento e da ressurreição do Senhor Jesus. Esse é o único sinal de que nós podemos confirmar, né, a vinda do Senhor Jesus. É fé, é produto de fé. E isso também prova que a história de Jonas não é uma parábola. A história de Jonas não é um conto de ficção, uma alegoria, como chamam muitas vezes, né? Mas é uma história real. Mostra que ele foi um profeta que viveu no tempo do rei Jeroboão, a Bíblia diz, e o próprio Jesus falou do profeta Jonas, que é o único sinal que seria dado aos fariseus. Então, irmãos, algumas aplicações da história de Jonas para a nossa vida. Como é que Deus nos manda? Como é que nós podemos saber que Deus nos manda, que Deus nos dá uma missão, que Deus nos manda cumprir a sua palavra? Em primeiro lugar, Deus nos fala por meio de sua Santa Escritura revelada, inerrante, autoritativa, mais penetrante do que espada de dois gumes, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Então, é através da palavra de Deus que Ele nos fala. Não é preciso um revelamento, uma revelação, como nós vimos aqui na EBD, né? Profetadas, mas Deus nos fala por meio da sua palavra. Toda a profecia já está escrita na Bíblia. Segundo, Deus nos fala por meio dos seus profetas, por meio dos pregadores, ou por meio de um próprio irmão, com autoridade para falar. A Bíblia diz: toda autoridade foi dada por Deus e não há autoridade constituída que não tenha sido escolhida por Deus. Então, irmãos, se é o pastor quem fala, se é o presbítero quem fala, receba como vindo do próprio Deus. A não ser que esteja em desacordo com as Escrituras. Mas se estiver em acordo com a Escritura, se for uma pregação genuína, receba essa mensagem para a sua vida. Em terceiro lugar, eu relaciono que Deus também nos fala diretamente ao nosso coração. Deus pode nos falar ao coração, sim, irmãos. Nós podemos receber por nós mesmos, até mesmo ouvindo a mensagem, nós recebemos a palavra aos nossos corações. Mas nós devemos estar atentos ao nosso coração. Nós lemos aqui no texto da confissão de pecados, o texto de Jeremias, capítulo 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que fez com que Jonas descumprisse a vontade de Deus e fosse em sentido oposto foi justamente o seu coração. O coração de Jonas o enganou. O que é que pode nos fazer descumprir a vontade de Deus, irmãos? O nosso coração, o nosso pensamento corrupto, enganoso, é que pode nos desviar da verdade. Então, esse coração enganoso é que nós não devemos ouvir, mas devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, quando nos fala, quando nós estamos em sintonia com Ele. Diante de tudo isso, irmãos, que nós ouvimos, ainda é possível sim que você tome um rumo errado. Ainda é possível que você erre nas decisões, no mandado de Deus para a sua vida, por meio dos seus caprichos, por meio das suas fraquezas, das suas vontades egoístas, pecaminosidades, né? Pode ser que você tome um rumo que Deus não mandou e ainda queira se justificar. Jonas queria se justificar. Eu não consigo, eu não tenho condições, né? Felizmente, Jonas arrependeu-se e foi pregar ao povo de Nínive. E a Bíblia diz que Jonas percorreu aquela cidade, é uma cidade grande, não era pequena, e Jonas pregou aos ninivitas, e Deus não destruiu os ninivitas, porque houve arrependimento. Deus converteu aquele povo.
Irmãos, então, se você conhece a história, né? Se você sabe o início dela e o final, nós conhecemos toda a mão de Deus aqui sobre a história de Jonas, você vai querer repeti-la? Você vai querer passar pelo que Jonas passou? Será que nós sabemos o que é a angústia, a dor, né? Se Deus por misericórdia quiser nos resgatar, Deus resgatou a vida de Jonas, mas não é certo que seremos sempre resgatados, né? Muitas pessoas podem morrer, perecer nas suas teimosias, né? Se eu continuar, né, na desobediência a Deus, no que Ele não mandou fazer, nós podemos passar não apenas 3 dias, mas 3 meses, 3 anos, ou quem sabe até 30 anos, sem uma mudança, sem um arrependimento, na barriga de um peixe, ou seja, na angústia, ou seja, no abismo, até que nós possamos nos corrigir. Então, nós não queremos repetir a história. Infelizmente, sabemos que muitas pessoas terão que passar pelo abismo, terão que passar por provações, e essa provação pode não ser de apenas 3 dias, pode passar pelo sofrimento, para, quem sabe, produzir frutos de arrependimento. E a minha pergunta nesta manhã é: Nínive ou Tarsis? Para onde você vai? Deus te chama a decidir nesta manhã. Que Deus nos ajude a sempre decidir obedecer a um chamado do Deus soberano. Amém?